E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo Curiosidades. E antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E bora para o resumo da novela Chamas da Vida. Fausto manda a Vivi largar o diretor. Lincoln pega o diretor. Ele pergunta se Lincoln está unido a Vilma. Lincoln nega. Pedro fica nervoso ao ver Vivi pela televisão. Vivi pede desculpas para o diretor e diz que Lincoln vai matar Demorou se ela o soltar. Demorou sai do reformatório com as mãos para cima e diz que Lincoln fugiu. Vivi larga o diretor e pede para ninguém atirar em Demorou. O diretor diz que Demorou e Vivi não tem nada a ver com a rebelião. Ele relata para o delegado que Lincoln que é o causador de tudo e estava chantageando os dois. Vivi diz que Lincoln obrigou Demorou a assaltar o supermercado. Fausto diz que Demorou será liberado. Demorou e Vivi se beijam. Pedro e Carolina comemoram ao ver Vivi e Demorou se beijando. Mercedes diz para Vilma que sabia que ela estava por trás da rebelião. Ela diz que foi uma forma de tirar Vivi de Pedro. Vilma pede para Mercedes fazer uma surpresa no aniversário de Vivi. Manu diz para Antônio que Beatriz o trocou. Antônio diz que está preocupado com o assalto. Marreta diz que Manu percebeu que o pai de Tadeu aparece sempre com as malas cheias de dinheiro. Manu diz que Beatriz se envolver com Tadeu pode atrapalhá-los. Antônio diz para Manu ficar de olho, se o caso de Beatriz é para valer. Demorou conta para Pedro, Carolina e Fausto que alguém obrigou Lincoln a fazer a rebelião. Antônio liga para Beatriz e conta que está internado, porque sofreu um acidente e sabe que ela está de caso com Tadeu. Beatriz diz que está feliz que Antônio está bem. Antônio diz que se ela vacilar com Tadeu, pode acabar com o assalto. Carolina pergunta se Vilma pode ter mandado Lincoln fazer a rebelião. Demorou diz que Xavier deve saber, porque ele já aprendeu Lincoln. Xavier diz que Lincoln fugiu. Carolina encara Xavier, que sai da sala. Fausto diz para Carolina se conter ou será presa novamente. Beatriz diz para Thomas que cansou de Antônio. Tomás diz que sente falta de Ivonete e revela que Ivonete e Casé fingem que estão namorando, para deixá-lo com raiva. Mas ele descobriu e vai fazer uma coisa antes de falar que a ama. Casé diz para Ivonete que se apaixonou por ela. Tomás diz para Suelen que está completamente apaixonada por ela. Ivonete diz que Casé só pode estar maluco. Ele diz que está maluco por ela e tenta beijá-la. Ele diz que Suelen é passado. Tomás diz para Suelen que Ivonete é passado. Suelen e Ivonete se encontram na cozinha e dizem que Casé e Tomás se declararam para elas. Ivonete diz para Suelen que Casé e Tomás têm que se desapaixonar. Pedro dá uma bronca em Vivi porque ela mentiu. Ela diz que teve medo de matarem Demorou. Xavier diz que Lincoln pisou na bola e o manda ficar escondido nos vagões do trem abandonado. Lincoln pergunta para quem Xavier trabalha. Xavier diz que não interessa. Carolina diz para Pedro que Vivi pode comemorar a festa de aniversário na casa de Arlete. Pedro não gosta e diz que vai visitar Antônio no hospital. Guilherme fica com ciúmes de Michelle, porque um ex-namorado dela liga para chamá-lo para passar o final de semana na praia. Guilherme agarra Michelle e a beija. Ivonete e Suelen fazem uma lista de coisas que Tomás e Casé odeiam. Guilherme comemora que conseguiu transar com Michelle. Michelle diz que sabia que o problema dele era psicológico. Antônio diz para Pedro que Vivi tem que ficar longe de Demorou. Pedro diz que ele está julgando Demorou de forma errada. Vivi agradece a Arlete pela festa. Quando Mercedes entra com um presente na mão, Pedro pergunta o que Mercedes está fazendo lá. Ela diz que veio para a festa e trouxe um presente para Vivi. Pedro pega Mercedes pelo braço e manda embora. Mercedes diz que tem um mandado do juiz e que não pode ser expulsa da festa da sobrinha. Mercedes entrega o presente para Vivi, que a joga no chão. Vivi diz que nenhum papel pode forçar uma aproximação. Arlete diz para Mercedes ficar na festa. Mercedes planeja arranjar uma boa briga na festa ainda. Vilma diz para Xavier mandar Lincoln até a casa de Pedro porque a casa está vazia e colocar drogas lá. Xavier diz para Fausto que vai dar uma busca nos vagões abandonados para descobrir quem matou Marcos. Carolina diz para Pedro que Mercedes quer ser agredida para dar queixa na delegacia. Suelen mastiga gelo e Tomás diz que adora o barulho do gelo. Ivonete tenta espremer um cravo de Casé e ele gosta. Beatriz chega à festa com Tadeu e apresenta para Antônio. Tadeu sai para pegar uma bebida. Antônio pergunta se Beatriz quer acabar com o assalto. Beatriz é melhor eles não esconderem nada para Tadeu não desconfiar.
Guga dá um colar de brilhantes para Vivi. Cíntia e Demorou ficam enciumados. Ivonete e Suelen não entendem como Cazé e Tomás estão reagindo. Tomás e Cazé se divertem com as reações das duas. Alete diz para Pedro que quer fazer uma festão de casamento dele com Carolina. Pedro diz que a festa tem que ser simples. Alete diz para Pedro que tem dinheiro e ele está sendo intransigente. Pedro diz que o casamento vai ser do jeito dele ou não tem festa. Xavier diz para Lincoln que ele tem que entrar na festa de Pedro e colocar um pacotinho de drogas no quarto. Vivi diz para Cíntia que reparou que ele não gostou que Guga lhe deu um colar. Rosicléia diz para Pedro conferir se tem algum carimbo oficial no mandado de Mercedes. Pedro diz que vai ver. Mercedes não deixa Pedro olhar o mandato. Pedro retira Mercedes da festa. Carolina pergunta para Beatriz por que ela não está indo trabalhar de tarde na produtora. Tadeu fica confuso e diz que nem sabia que Beatriz tinha uma produtora. Beatriz diz que quer fazer um filme sobre lojas de carro. Tadeu fica tenso e diz que Beatriz mentiu para ele. Demorou canta uma música para Vivi. Júnior diz para Raíssa que ela está diferente. Ela diz que é impressão. Xavier manda Lincoln plantar as drogas nas coisas de Carolina. Lincoln entra pela janela e procura um lugar para esconder as drogas. Lincoln pega a câmera de Carolina. Antônio entra em casa. Lincoln escuta o barulho e tenta fugir pela janela. Antônio corre até o quarto de Pedro. Antônio vai atrás de Lincoln, que diz que não roubou nada. Lincoln tenta bater em Antônio com um bastão, mas Antônio domina Lincoln. Lincoln liga para a polícia e avisa Fausto, que pegou Lincoln dentro de casa. Lincoln diz que estava roubando para comer. Fausto passa um rádio para Xavier e diz que Antônio pegou Lincoln no Fraga. Xavier diz que vai pegá-lo. Xavier liga para Vilma e conta que Antônio pegou Lincoln. Vilma fica com medo de Lincoln contar tudo para a polícia. Federico liga para Tuquinha e pergunta se tem vaga na pensão. Ela diz que ainda não pode recebê-lo. Ele fica nervoso e dá corda no relógio. Ela desliga o telefone e, irritado, atira longe. Antônio pergunta quem mandou Lincoln cometer os crimes. Ele diz que morre se falar. Xavier invade a casa de Antônio e leva Lincoln para a delegacia. Antônio diz que vai com eles. Cazé diz que está apaixonado por Ivonete. Ela diz que o namoro deles é mentira. Ele diz que mentira virou paixão. Tomás diz que está perdendo a cabeça de amor por Suelen. Suelen diz que ronca e tem bafo. Suelen e Ivonete desabafam que Tomás e Cazé estão loucos. Cazé e Tomás se divertem e dizem que vão enlouquecer as duas. Antônio diz que Lincoln confirmou que está trabalhando para o Fausto diz que a situação de Lincoln é complicada. Lincoln diz que estava com fome. Fausto manda Antônio e Xavier saírem da sala. Fausto pergunta para Lincoln quem está manipulando. Antônio diz para Xavier que se tiver alguém por trás, ele vai descobrir. Lincoln diz que não tem ninguém por trás dele. Fausto pergunta se Xavier está ameaçando. Fausto olha incrédulo para Lincoln e diz que ele ficará detido na delegacia até contar a verdade. Pedro e Carolina, Vivi e Rafa chegam em casa e se assustam com a bagunça. Eles não encontram com Antônio e Carolina liga para a polícia. Arlete diz para Judete que Pedro não quer se sentir inferior a Carolina e não aceita uma festa de casamento. Pedro fica sabendo que Lincoln invadiu sua casa. Ele diz para Vivi que Lincoln está preso. Lincoln conversa com Xavier e diz que não abriu a boca, mas precisa de ajuda para sair dessa roubada. Mas que se ele fará alguma coisa, morre. Antônio diz para Marreta que eles precisam dar uma prensa em Beatriz porque ela está ferrando os planos dele. Beatriz e Tadeu se beijam. Tadeu diz que está apaixonado por Beatriz. Vilma diz para Xavier que ele tem que soltar Lincoln ou matá-lo. Ele diz que não é tão simples. Vivi e Demorou vão à delegacia. O entregador leva flores para Vivi e ela abre e lê um bilhete de um admirador secreto. Manu discute com Beatriz que o assalto irá por água abaixo por causa de Tadeu. Ele chega e pergunta por que Manu e Beatriz estão discutindo. Vilma abre a reunião no conselho da fábrica. Vivi e Demorou tentam falar com o delegado. Xavier sai para chamar Fausto. Demorou diz para Vivi que tem certeza que Xavier está envolvido com Vilma. Fausto diz que Lincoln não quer colaborar. Fausto tem uma ligação do delegado do Maranhão. Vivi diz que é o lugar onde Lipe morreu. Fausto ouve que saiu o laudo da morte de Lipe. Ele desliga o telefone, assustado, e diz para Vivi que a perícia do corpo encontrado em Imperatriz não era de Lipe. Ele diz que Lipe está vivo. Fausto diz que Lipe forjou a própria morte. Vivi fica com medo e Demorou pergunta se Lipe pode voltar para Tinguá.
Falso diz que criminosos são sempre imprevisíveis. Vivi pede proteção da polícia. Falso diz que não pode colocar uma viatura à disposição de Vivi. Beatriz diz para Tadeu que Manu está brava, porque ela é a melhor vendedora de carros. Tadeu diz que não quer briga na loja. O conselheiro diz para Vilma que eles decidiram nomear Tomás presidente da fábrica. Tomás, Arlete e Carolina comemoram. Vilma diz que um dia voltará a ocupar a cadeira da presidência. Lincoln pergunta quem está pagando Xavier. Ele manda Lincoln calar a boca e diz que Falso vai interrogá-lo novamente. Vivi conta para Tuquinha e Ivonete que Lipe não está morto. Vivi diz que recebeu flores e acha que só pode ser Lipe. Frederico vai até a casa de Pedro. Rafa e Joaquim o recebem. Frederico pergunta se tem quarto para alugar. Rafa diz que na casa dele não aluga quarto. Frederico diz que confundiu. Vilma diz para Lourdes e Suelen que elas são cúmplices e colocaram as bombas da fumaça e a placa de Fênix no quarto de Roberto. Eurico diz para Júnior que as placas de Fênix da sala de Roberto têm apenas as digitais de Beatriz e Lourdes. Júnior diz que elas colocaram a mão. Eurico diz que eles não têm provas. Gastão chega na loja com a mala de dinheiro. Manu diz para ele que Tadeu e Beatriz estão ficando. Gastão dá um fora em Manu e diz para ela parar de se meter na vida de Gastão. Antônio diz para Marreta que ficou com ciúmes de ver Beatriz com Tadeu. Marreta diz que Beatriz vai atrapalhar o assalto deles e pede para Antônio reconquistar Beatriz. Antônio diz que não tem volta com Beatriz. Tuquinha recebe Frederico na pensão e diz que não pode hospedá-lo. Ivonete acha Frederico familiar. Ele diz que todo mundo diz a mesma coisa. Léo diz para Guilherme que vai fazer a prova para os bombeiros. Tuquinha diz que Frederico pode dividir o quarto com Cazé. Ele diz que prefere ficar sozinho e vai embora. Ivonete diz para Tuquinha que achou alguma coisa estranha em Frederico. Eurico diz para Pedro deixar de ser orgulhoso e acertar que Arlete faça o casamento. Manu diz para Antônio que eles têm que sequestrar Beatriz. Falso diz para Xavier que não acha que Vilma está manipulando Lincoln, ou que haja alguém fazendo o serviço para ela, e pergunta se Xavier tem alguma ideia. O telefone de Xavier toca e ele finge estar falando com a namorada. Falso estranha. Frederico bate na casa de Pedro. Vivi atende a porta. Frederico pergunta se estão alugando quarto. Vivi diz que não alugam quartos e que ele deve ir até a pensão de Tuquinha. Frederico fala que está passando mal e diz que vai desmaiar. Vivi ampara e eles sentem em um sofá. Cíntia leva um copo d'água. Vivi cruza olhares com Frederico e percebe que é Lipe. Ela vira de costas e fala para Demorou que Frederico na verdade é Lipe. Vivi diz para Demorou olhar nos olhos de Frederico e perceber que na verdade é Lipe. Vivi diz que vai fazer um café. Frederico percebe que Vivi está tensa. Demorou confirma para Vivi que Frederico é Lipe e diz para Vivi fugir. Vivi diz que vai comprar um pó de café. Frederico encara Vivi e ela começa a chorar. Ele diz que não pode deixar ela sair. Lipe se revela para Vivi. Tomás diz para Tuquinha que ela e Brito vão voltar a ser fornecedores de comida da fábrica. Demorou manda Lipe se afastar de Vivi. Cíntia entra em desespero. Lipe manda Demorou se afastar. Lipe diz que Vivi estragou tudo, que ele ia se aproximar dela devagar e que gastou o dinheiro que roubou para fazer a maquiagem de Frederico. Demorou parte para cima de Lipe, que aponta uma arma. Brito diz para Vilma que ele e Tuquinha voltaram a fornecer refeições. Vilma manda Brito e Tuquinha irem embora para a cozinha. Brito diz que Vilma um dia vai pagar por tudo que ela fez. Arlete diz para Roberto que por ela e por Carolina ele deveria ser o presidente do GG. Roberto diz que fica feliz, mas sabe que fez besteira em se vingar de Vilma. Lipe diz que quer um beijo de Vivi. Demorou manda Lipe ficar longe dela. Lipe levanta a arma e diz que quer um beijo. Lipe beija a boca de Vivi. Guga tenta fugir. Lipe dá uma coronhada na cabeça de Guga, que cai desmaiado. Marreta diz para Antônio que ele tem que reconquistar Beatriz. Beatriz chega e pergunta que papo é este de reconquistar. Antônio diz para Beatriz que a ama. Odileia diz para Brito que ele fez bem em brigar com Vilma. Ele diz que teve muito ódio de Vilma. Brito diz que não existe crime perfeito e um dia Vilma irá pagar. Odileia diz que alguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Margarete diz que Odileia parece que quer matar Vilma. Odileia diz que não falta vontade e coragem. Guga levanta e Cíntia pergunta se ele está bem. Ele diz que está doendo, mas vai melhorar. Vivi diz para Lipe ficar com ela. Demorou diz que não vai deixar Lipe encostar a mão em Vivi.
Ivonete diz para Tuquinha que vai fazer um jantar afrodisíaco, para ver se Tomás vai resistir a ela depois da comida. Vivi amarra Demorou, Guga e Cíntia. Lipe manda ela apertar bem. Lipe diz para Vivi que eles vão sair na rua. Lipe diz que ela é o amor da vida dele. Rafa bate na porta de casa, Lipe e Vivi se assustam. Lipe abre a porta e disfarça a voz como Frederico. Rafa diz que veio pegar um tênis porque o dele furou. Vivi diz para Lipe não fazer nada com Rafa. Demorou tenta desamarrar Cíntia. Rafa acha que Vivi está estranha. Lipe diz para Rafa que eles estão jogando conversa fora. Rafa tira a máscara de Lipe. Vivi bate com um abajur na cabeça de Lipe, que fica tonto. Rafa corre para a rua. Vivi vai fugir, mas Lipe agarra. Vivi diz para Rafa chamar a polícia. Lipe diz que ele pode morrer, mas Vivi vai junto com ele.